Olá, nos próximos minutos vou falar sobre o tema retraction e a importância deste no âmbito académico. A ideia de investigação académica enquanto prática autorregulada e autocorrigível encontra-se tipicamente associada ao sistema de revisão por pares, o qual idealmente garante e promove a integridade e a objetividade da investigação e assegura a correção do material publicado. Outro elemento importante que neste objetivo se coloca é a retratação das publicações fraudulentas ou falíveis. A retratação, que significa por si só a anulação de um artigo, entretanto publicado, corresponde à mais séria sanção passível de ser estabelecida, impondo-se, atendendo à sua gravidade, a sua aplicação justa e apenas em caso de erro ou de má conduta científica. Situações enquadráveis com má conduta são aquelas nas quais se incluem a fabricação de dados, o plágio e a investigação antiética, traduzindo globalmente um desvio grave das normas tradicionalmente aceitas pela comunidade científica. Pontos como estes, o atom só eventual redundância de publicações ou a utilização de dados ou de material sem autorização, deverão motivar o editor à retratação de uma dada publicação. O número de retratações tem aumentado de forma significativa ao longo das últimas décadas, o que, apesar de tudo, não indica necessariamente que a prevalência de má conduta científica esteja também a aumentar de forma paralela. Uma melhor explicação para esta circunstância recairá, presumivelmente, no maior esforço estabelecido por um cada vez maior número de revistas, de forma a mais eficazmente monitorizar e regular a literatura, o maior nível de alerta por parte dos autores para tal facto e o mais amplo conjunto de infrações científicas a serem recentemente incluídas em processos de retratação. O impacto tido pelas retratações é expectavelmente negativo, circunstância observável não apenas para os autores do artigo-alvo, mas também para a revista na qual a publicação teve lugar, condicionando em consequência a sua reputação e credibilidade, pontos inevitavelmente colocados em questão. Em última instância, todo o processo científico é teoricamente atingido, e tudo isto leva a uma clara resistência à retratação, surgindo em consequência uma enorme relutância mesmo quando se afirmaria inquestionável a sua interposição. Retratações sinalizadas ou levadas a cabo pelo próprio autor acabam por ser inevitavelmente desencorajadas, mesmo quando relativamente a erros honestos possam corresponder, atendendo à alta probabilidade de tal ponto de poder ser rapidamente confundido com má prática ou então com fraude. No fundo, os contornos éticos que as retratações em si encerram, aliados às negativas repercussões que possam tomar em diferentes dimensões, afasta a possibilidade de tal procedimento ser normalizado e mais facilmente fiabilizado, quando necessário e na multiplicidade de situações que deveriam motivar. Aumentar a transparência das retratações com maior clareza para as razões que na sua base se encontram poderá ser uma medida a implementar, afastando os contornos puramente gravosos que estas tendencialmente se impõem. Simultaneamente, esta maior transparência que se ambiciona poderá ser vista como uma ferramenta para desencorajar a má conduta científica por si só. Assim, as retratações deverão ser naturalmente acompanhadas pela razão que estas presidiram, de forma objetiva, factual e na ausência de linguagem inflamatória, devendo estar livremente disponíveis a todos os leitores, sem quaisquer barreiras que possam condicionar o acesso. Em casos muito limitados, pode ser necessária a completa exclusão de um artigo da sua publicação online, circunstância passível de ser terminada quando um artigo é claramente difamatório, quando viola a privacidade pessoal, quando é objeto de uma ordem judicial ou quando representa potencialmente um sério risco para a saúde. Neste caso, dados como o título e os autores devem ser retidos e o aviso de retratação deve indicar claramente a razão pela qual o artigo completo foi removido. Em áreas como a medicina, a possibilidade de retratação de artigos de forma efetiva, quando na presença de erros declarados, assume importância ainda mais significativa, atendendo ao potencial danoso que a esses artigos se coloca quando uma eventual influência nas decisões terapêuticas se encontra em causa. Tal risco poderá ser observado tanto em relação aos estudos primários, quanto em relação aos estudos secundários que a partir dos primeiros são elaborados com maior ou menor peso, pelo que se alertem para a possibilidade das citações pós-retratação configurarem catalisadores da desinformação na comunidade científica. Tudo isto faz com que o tempo até ao estabelecimento de uma retratação, sobretudo em campos nitidamente mais sensíveis, como o médico, deva ser o mais curto possível após a publicação do artigo visado. Apesar de tudo, tal circunstância não tem sido observada, mas precisamente o seu contrário, ou seja, o tempo até a retratação tem globalmente aumentado. Obrigado.